Nós saudamos, meus irmãos e minhas irmãs, na doce paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. Em primeiro lugar, eu quero notificar os meus irmãos e minhas irmãs, não com alegria no meu coração, mas com muita tristeza, como pastor da igreja, que houve um decreto do prefeito da cidade de Itaguajé, e ele diz assim para todos nós que nós não podemos continuar com os nossos cultos em aberto. Não podemos, irmãos. Entrei em contato também com o nosso presidente e cumpre-se então, segundo entendemos, nós temos que cumprir a ordem do nosso prefeito aí na cidade. Amém, queridos? Infelizmente, esteja orando por esta obra. Se você tem amor no teu coração, ore por esta obra, no qual Deus ama e eu amo também. Amém, queridos? Está notificado a todos os irmãos e que os irmãos entendam que chegou este momento. Infelizmente, nós temos que obedecer às autoridades que Deus mesmo diz sobre nós. Amém? Fique na paz do Senhor. Eu gostaria de convidar meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, eu disse no domingo da Santa Ceia que nós estaremos falando sobre os atributos de Deus, estaremos pregando sobre esta área importante que é o relacionamento nosso com Deus e Deus conosco, porque Ele nos chamou das trevas para a luz. Então abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, no versículo 22, vai falar uma coisa muito poderosa, muito interessante no relacionamento de todas as coisas. Uma coisa importante antes de ler o texto: Deus está sob o controle de todas as coisas. A Bíblia fala que não cai um fio do nosso cabelo sem que Ele permita, sem autorização dEle. Nada escapa à vontade do nosso Deus. Então, no versículo 22 de Mateus 14, que nós pedimos para meus irmãos abrir a Bíblia, diz assim o texto: Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu o monte para orar à parte. E chegando já tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. A nossa palavra pastoral é esta: não tenha bom ânimo, não temais. Aqui Jesus está ensinando uma coisa importante: o retiro, a oração, o retiro, isto é, separar um tempo para Deus é importante. Tirar um momento do seu coração para Deus é importante. Chamar a sua família e fazer a reunião de oração, uma reunião de súplica é importante, porque o medo está aí, a luta está aí, a adversidade está aí, é o que o texto está falando aqui. E os discípulos, Jesus, queria ensinar para os discípulos que as adversidades da vida estão aí, as lutas estão aí. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre o poder de Deus, que faz parte do nosso contexto que nós falamos para meus irmãos sobre os atributos de Deus. Então o poder de Deus, e esse texto aqui, através da obra de Jesus, mostra uma coisa importante. Quem criou o mar? Deus. Quem criou o sol? Deus. Todas as coisas foram criadas e Deus usa essas coisas, Ele permite que essas coisas que Ele criou venha para o ensinamento dos seus filhos, uma orientação para que haja uma paz no nosso coração. Que nós, ao examinarmos as Escrituras, conhecemos a fé, a esperança, conhecemos o lado do medo, e o medo, ele tem que ser o quê?
destruído no nosso coração. Porque a paz do Senhor, diz a palavra do Senhor, excede o quê? Todo entendimento. Então aqui tem umas coisas importantes que eu quero ressaltar rapidamente com os meus irmãos, minhas irmãs e meus jovens queridos. Versículo 22. Ordenou Jesus e os seus discípulos entrasse no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Nesse texto aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, versículo 22, tem uma palavra de ordem. Ordenou. Jesus não pediu. Jesus não falou, vamos entrar aqui no barco, não. Ele falou assim, por favor, entre no barco. Porque quando Deus, ele quer falar alguma coisa conosco, revelar alguma coisa, Deus faz isso. Ele ordena decisões que a gente nem sabe que vai acontecer. E de repente, Deus dá uma ordem para nós. Ore pelo fulano, ore por tal irmão, ore pelo pastor, ore por essas dificuldades, ore por essa situação de epidemia que estamos vivendo, né? O Covid-19. Ora em favor disso, ora, é uma ordem. E quando o Senhor dá uma ordem, porque Ele sabe que através daquela situação Ele está ensinando. E eu creio, minha irmã, meu irmão, que tudo isso que estamos passando, Deus está ensinando. Deus está separando realmente o trigo da palha. O Senhor está trazendo uma palavra para que todos entendam a glória dEle, o amor dEle. Amém, querido irmão, querida irmã? Então, a parte do poder de Deus, que faz parte dos atributos de Deus, revela para nós o que? Jesus ordenou os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante. Esta palavra adiante aqui, desde o Velho Testamento, pode reparar que nos fatos mais importantes, o momento quando nós tivermos tempo, nós vamos colocar diante do Senhor, dos meus irmãos, esta expressão adiante. Moisés, Deus falava assim, eu estou adiante. Pedro, eu estou adiante. Paulo, estou adiante. Tudo que se referia a uma ação direta de Deus, Esther, eu estou adiante. Significa o quê? Que Deus já tomou a dianteira, que Ele está à frente, Ele já preparou o ensino, Ele já preparou a vitória, Ele já preparou o amor dEle no nosso coração em vitória também. E por isso está dizendo aqui, segue adiante para outra banda, quando despedia da multidão. Quem despedia? Jesus. Ele está despedindo a multidão. E despedindo da multidão, subiu ao monte para orar, isto é. E o que ele vai fazer? Ele se retira. Ele vai adiante e ele está orientando, né, os discípulos, que em meio das dificuldades, aqui quando ele sobe para o monte, ele está mostrando pedagogicamente para nós o quê? Que tem hora na nossa vida, minha irmã, meu irmão, meu jovem querido, nós temos que ter um momento a sós com Deus. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. E fala com teu Deus secretamente. É isso que Deus está orientando nós neste momento de epidemia. É isso que Deus está trazendo para dentro de casa, as famílias, para que haja oração. Deus está arrastando as famílias para dentro de casa para que haja o quê? União, haja acertos, haja jejum, haja clamor. Por quê? O tempo da igreja está exatamente restrito dentro da casa. Olha que coisa poderosa que está acontecendo, né? E aí acontece o seguinte no versículo 24. E o barco estava no meio do mar, açoitado por ondas, quando o vento era o quê? Contrário. Olha que coisa linda, minha irmã, meu irmão. O barco estava lá e o vento veio açoitando as ondas começaram a ir e de repente o vento era o quê? Contrário. De repente o vento estava levando o barco, o vento sai do ponto A e vai para o ponto quê? B, e vem o quê? Contrário. Tudo que está acontecendo é exatamente isso. Deus está confortando a sua igreja. Deus está olhando para cada um de nós.
Deus está cuidando, minha irmã, meu irmão. Creia, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele sabe o que Ele está fazendo. Hoje cedo tivemos uma experiência aqui em casa muito poderosa. Quando nós temos nosso momento de oração, nós retiramos aqui do lado aqui, irmãos e irmãs, Deus trouxe no nosso coração coisas lindas e poderosas. Faça isso. Tenha um momento de oração, porque os ventos estão contrários, não é verdade? Mas chama a sua família, como eu já disse agora há pouquinho. Fecha a tua porta, isto é, entra num quarto com teu Deus e busque orientação de Deus. Amém? Versículo 25. Mas à quarta vigília da noite dirigiu Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Irmãos e irmãs, neste momento aqui, eu quero registrar algumas coisas importantes para os meus irmãos e irmãs. Caminhar sobre o mar. Presta atenção. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus diz que Ele é o caminho, não importa a circunstância, Ele é o caminho, Ele anda. O sobrenatural é de Deus. Amém, queridos? E Ele está andando como se fosse a terra, como se fosse uma campina, como se fosse um monte, porque antes um pouquinho Ele esteve no monte, e agora Ele está se dirigindo, Ele estava com os discípulos, e Ele largou eles ali no mar, e foi lá orar, e agora Ele está voltando para ensiná-los, para nos orientar que os ventos contrários podem ser o quê? Dominado, porque Cristo é o caminho. Não importa a circunstância, aqui está falando que Ele anda sobre o mar, isto é, acima do mar. Ele quebra a natureza. Só escuta uma palavra de autoridade, minha irmã, meu irmão, meu jovem querido. Cristo, Jesus e o Espírito Santo tem todo o poder, toda a autoridade. Quem criou sabe por que criou. Quem cuida sabe por que cuida. Quem zela sabe por que está zelando. O Espírito Santo está falando. Quem está à frente, quem está adiante, sabe por que está adiante. Amém? Então é o poder de Deus. Atos 1:8 diz o quê? Atos 1:8, você conhece o texto? Recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. Ser-me-eis poder, ser-me-eis testemunhas. Então o que está dizendo? Esse poder, essa autoridade foi constituída, já foi dada, foi criada, foi dada lá na cruz, quando Jesus derramou o sangue dele por nós. Quando ele disse, tudo está o quê? Consumado, está feito, está realizado, igreja. Entenda isso no teu coração, aceite isso no teu coração. E Jesus aqui, então, ele vai o quê? Andando por cima do mar, das águas. Ele vai andando por cima das águas. E vai acontecer uma coisa muito importante. E os discípulos, vendo caminhar sobre as águas, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Quem neste momento não está assustado? Quem neste momento, nessa situação que estamos vivendo, não está assustado? Quem de sã consciência, mesmo sendo cristão, filho de Deus, não está assustado diante desta situação? Mas fiquei sabendo hoje uma coisa importante, que alguns anos atrás a gripe matou muita gente. Alguns anos atrás, quando a gripe entrou também aqui no Brasil, matou muita gente também. E depois foram descobrindo, depois descobriram um vírus para combater o próprio vírus. Mas Deus ensinou alguma coisa para aquela geração. Deus trouxe uma palavra para aquela geração. E Deus está trazendo agora uma geração, para a nossa geração, alguns ensinos. Será que Deus não está olhando o mercantilismo dentro da casa dele? Será que Deus não está olhando que muitos profetas estão profetizando? Era para profetizar a palavra dele, o amor dele, está profetizando o seu eu, o seu querer, o seu desejo, esquecendo
que tem muita gente assustada, muita gente doente, enferma, sem Jesus no coração. Porque Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho. Quando eu estou pregando o evangelho, o Espírito Santo aquece a minha esperança, o meu amor. Ficamos por hora pasmados, assustados, é verdade. Mas aquilo passa, porque aquele que está em Cristo, aquele que está na vontade do Senhor, há uma autoridade sobre ele, um amor sobre ele. É isso que Jesus está ensinando para os discípulos nesse contexto aqui. E está ensinando nós, como homens e mulheres e jovens do Senhor. Os tempos estão difíceis, ficamos assustados. Mas não fique assustado não, minha irmã, meu irmão. Deus, Ele é o dono do vento. Deus é o dono do mar. Ele é o dono da chuva. Ele criou tudo isso daí. E Ele sabe por que todas essas coisas estão acontecendo. Talvez no nosso coração, no meu coração, perdão, no teu coração, Jesus esteja dizendo assim para mim e para você: estou chegando, estou voltando, estou alertando a minha igreja para que entre no seu quarto, feche a sua porta e fale comigo. Aleluia! Talvez seja um sinal do nosso Jesus, dizendo que Ele te ama, minha irmã. Ele te ama, meu irmão, meu jovem querido. Creia no seu coração. O Espírito Santo fala no meu coração. Creia de coração. Aleluia, aleluia. E diz assim que todos ficaram assustados e dizendo é um fantasma e gritaram com medo, encerrando. Jesus, porém, lhe falou dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Por que Jesus disse sou eu? A palavra sou eu, essa expressão sou eu, é quando a pessoa ela tem legitimidade, poder em falar sou eu. Eu sou o que sou. Sou eu que criei, é o poder de Deus que é o nosso tema nesta noite. Eu sou o que sou e faço o que eu faço. Eu sou o Criador de todas as coisas. Agora, tem de bom ânimo significa o quê? Não olhe as circunstâncias. Lembra do corinho? Não olhe as circunstâncias. Não lembra que a gente cantava antigamente? Né? Então é isso que Jesus está falando para mim e para você. Tenha bom ânimo, minha irmã, meu irmão. Creia de coração. Agora, para que nós aprendamos um pouco desse texto, vamos andar sobre o mar? Vamos andar sobre o sobrenatural? Vamos andar na graça do Senhor Jesus? Vamos convidar Jesus para entrar na nossa vida, estar no nosso barquinho, na nossa existência? Eu sou, aleluia, entrar na nossa existência. Vamos convidar, irmãos e irmãs? Vamos estar orando nesse momento? Vamos estar buscando a Deus? Eu convido lá o pai, a mãe, o jovem, a criança agora. Vamos ter um momento de oração. Espera um minutinho aí, olha. Enquanto eu vou dar mais uma palavrinha, vai lá e chama. Vem cá, vamos aqui, vamos orar agora. É a hora da autoridade, é a hora da oração. É a hora que Deus realmente levará nós no sobrenatural, porque Ele criou todas as coisas e Ele nos leva. O eu sou, aleluia, oh glória. Chama todos, amém? Chamaram aí, vamos orar agora, neste momento, vamos estar orando. Santo Deus, querido Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Senhor, recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas, Pai, como ministro do Evangelho escolhido pelo Senhor. Eu levanto as minhas mãos sobre a cabeça dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos jovens e crianças. Agora, queridos, neste momento não assusteis. Não ficais assustados com essa situação. Aleluia, aleluia. Tende bom ânimo, aleluia. Receba esta oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós, aleluia, e ser-me-eis testemunhas. E a bênção do Deus Trino seja sobre vós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto de paz, e esta paz esteja sobre vós agora e para todos sempre. Amém.